Salve, torcedor do Náutico! Hoje vamos falar de um assunto que vem mexendo com a diretoria alvirrubra e que tem repercussão direta no futuro do clube dentro e fora de campo. Estamos acompanhando de perto as negociações envolvendo a venda de cotas de direitos de transmissão do Náutico para a Liga Forte União, a famosa LFU, e os desdobramentos têm mostrado que o cenário não é nada simples. Bruno Becker, presidente do clube, foi categórico ao revelar em entrevista coletiva que, embora o clube seja membro fundador da LFU, as conversas para a venda de um percentual dos direitos televisivos estão longe de ser fáceis, muito pelo contrário, enfrentam uma realidade de mercado completamente diferente daquela que se via há 2 anos atrás, quando os acordos foram fechados com outros clubes da Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. Naquela época, o contexto era outro. A LFU comprou cotas comerciais de clubes que estavam nas divisões mais altas do futebol brasileiro e os valores envolvidos refletiam a força de mercado desses times. Para se ter uma ideia, clubes como o Sport, que na ocasião estava na Série A, receberam propostas iniciais que giravam em torno de R$ 139 milhões pela venda de 20% dos direitos por 50 anos, um valor que acabou sendo ajustado posteriormente, com os clubes readquirindo 10% das cotas, mas que ainda assim representava um montante significativo diante da realidade financeira do futebol brasileiro. Para o Náutico, a situação foi diferente. Quando a LFU apresentou sua proposta em 2023, o clube ainda estava na Série C e, por conta disso, os valores oferecidos ficaram bem abaixo do esperado. A oferta foi de apenas R$ 10 milhões pela cessão de 20% dos direitos de transmissão, um montante que foi rejeitado pelo Conselho Deliberativo do clube, que pleiteava algo próximo de 62 milhões. Essa diferença expressiva evidencia o quanto a posição do clube nas divisões impacta diretamente nas negociações comerciais e na percepção de valor de seus ativos. Bruno Becker explicou de forma bastante clara que o rebaixamento do clube na temporada anterior trouxe consequências importantes para essas tratativas. Ele ressaltou que, apesar de todas as dificuldades, as negociações não estão encerradas, muito pelo contrário, o clube continua em diálogo constante com a Liga, buscando viabilizar um acordo que seja interessante para ambas as partes. O presidente destacou ainda que, além das conversas com a LFU, a diretoria do Náutico tem mantido contatos com a CBF e com o mercado em geral, entendendo que é fundamental explorar todas as possibilidades para fortalecer o clube financeiramente e garantir sustentabilidade a longo prazo. O cenário atual, segundo Becker, é muito mais complexo do que seria se o Náutico estivesse na Série B, como acontecia em 2023, mas ainda existe otimismo em relação a um desfecho positivo. Essa cautela reflete não apenas a necessidade de proteger os interesses do clube, mas também a responsabilidade de equilibrar expectativas da torcida com a realidade do mercado. As negociações, portanto, se mostram longas e detalhadas, exigindo paciência, estratégia e visão de futuro. É importante destacar que, mesmo sem uma proposta oficial, os rumores de bastidores já circulam e mostram que o mercado está mais cauteloso, avaliando de forma criteriosa cada movimento, cada negociação e cada potencial acordo, o que exige ainda mais atenção da diretoria alvirrubra. Além desse tema, o Náutico também se movimenta dentro de campo e nas transferências para fortalecer seu elenco para a Série B. Um dos assuntos que chamou atenção recentemente foi a chegada do meio-atacante Juninho, que se despediu da Ferroviária após quase 2 anos defendendo a equipe. Juninho publicou uma mensagem emocionante em suas redes sociais, agradecendo à diretoria, aos companheiros e à torcida grená pelo acolhimento e pelo suporte durante sua passagem pelo clube. Ele destacou que viveu momentos de muito aprendizado, tanto nas conquistas quanto nas derrotas, e que a experiência na Ferroviária contribuiu significativamente para sua carreira. Ao longo de sua trajetória no clube, Juninho disputou 72 partidas, marcou 17 gols e deu 10 assistências, números que demonstram a importância de sua presença dentro de campo e o impacto que teve no desempenho da equipe. Agora, com a mudança para o Náutico, o jogador chega com a expectativa de agregar qualidade, experiência e gols ao elenco, fortalecendo o time para a próxima temporada na Série B. Enquanto isso, a Ferroviária já se prepara para a 2, com a reapresentação marcada e os treinos a todo vapor para a estreia em 11 de janeiro, fora de casa, contra o Oeste,
mostrando que o futebol segue seu ritmo intenso e que cada clube busca se organizar da melhor forma para alcançar seus objetivos. O Náutico, portanto, vive um momento de transição e planejamento, tentando equilibrar negociações comerciais importantes com a montagem de um elenco competitivo, algo que exige atenção redobrada da diretoria e estratégia bem definida. É um momento de desafios, mas também de oportunidades, e a torcida acompanha cada passo com expectativa e entusiasmo, consciente de que o futuro do clube depende de decisões acertadas dentro e fora de campo. A combinação de negociações comerciais complexas, reforços estratégicos e planejamento de temporada faz com que o torcedor esteja cada vez mais envolvido e atento às movimentações do clube, acompanhando de perto cada anúncio, cada treino, cada partida, pois entende que todos esses elementos juntos definirão o sucesso do Náutico na próxima temporada. O presidente Bruno Becker deixou claro que, apesar das dificuldades atuais, o clube mantém firme a esperança de fechar um bom acordo com a Liga Forte União, garantindo não apenas recursos financeiros importantes, mas também condições de crescimento e fortalecimento para os próximos anos. Ao mesmo tempo, a chegada de Juninho reforça a intenção do clube de se movimentar de forma competitiva no mercado, garantindo qualidade e experiência ao elenco, o que é fundamental para brigar por posições de destaque na Série B e, quem sabe, sonhar com voos ainda maiores no futebol nacional. Seguindo o embalo das movimentações do Náutico, é impossível não destacar a complexidade do mercado de direitos de transmissão e como ele influencia diretamente a gestão do clube. A negociação com a Liga Forte União envolve muitos detalhes que vão muito além de um simples acordo financeiro. É necessário avaliar o impacto de longo prazo, analisar cenários econômicos, considerar cláusulas contratuais e, sobretudo, entender como essa negociação vai refletir na capacidade de investimento do clube em elenco, infraestrutura e categorias de base. Bruno Becker, em suas declarações, deixou claro que a situação atual exige cautela. A diferença entre estar na Série C e na Série B é gigantesca quando se trata de valorização de cotas, e o Náutico precisa ter consciência de cada passo dado para não prejudicar o patrimônio do clube nem suas perspectivas futuras. A LFU, por sua vez, também atua com cuidado, avaliando o risco e o retorno de cada investimento, o que naturalmente torna as conversas mais lentas e detalhadas. A diretoria alvirrubra tem plena consciência de que um acordo mal planejado poderia comprometer anos de trabalho. Paralelamente a essas negociações, o Náutico precisa trabalhar intensamente na montagem de seu elenco. A chegada de Juninho é apenas um dos exemplos de que o clube não está apenas focado em negócios financeiros, mas também em fortalecer sua competitividade dentro de campo. Juninho chega com experiência, tendo disputado 2 temporadas intensas pela Ferroviária, somando partidas, gols e assistências que comprovam sua capacidade de influenciar positivamente o time. Sua chegada é vista como estratégica, pois jogadores com experiência e versatilidade podem fazer a diferença em uma Série B cada vez mais competitiva e imprevisível. Além disso, o clube também observa outras movimentações de mercado, buscando oportunidades de reforço que sejam compatíveis com seu orçamento e filosofia de trabalho. A diretoria entende que cada contratação precisa ser estudada com cuidado, equilibrando qualidade, custo e impacto no elenco. Essa atenção aos detalhes é fundamental para que o clube consiga manter a competitividade sem comprometer suas finanças, algo que, historicamente, tem sido um desafio para muitas equipes no futebol brasileiro. Ao mesmo tempo, a torcida acompanha cada movimento, e a pressão por resultados positivos aumenta a cada temporada. É uma mistura de ansiedade e esperança, pois o acesso à Série B reacendeu o entusiasmo da torcida, que agora espera ver o Náutico consolidando sua posição e disputando de forma consistente contra adversários de alto nível. A combinação de negociações complexas com a LFU, planejamento estratégico de elenco e expectativa da torcida cria um ambiente desafiador, mas também estimulante, para todos que fazem parte do clube. Bruno Becker enfatizou que, mesmo com dificuldades, o diálogo com a Liga e com outros agentes do mercado continua aberto. Essa postura mostra que o Náutico não pretende se precipitar, mas sim buscar soluções que tragam segurança e benefícios a médio e longo prazo. Além disso, o clube também precisa lidar com outros aspectos administrativos, como o planejamento orçamentário, gestão de contratos e desenvolvimento de suas categorias de base.
fatores que são fundamentais para a sustentabilidade do clube e que muitas vezes passam despercebidos pelo torcedor comum. A visão de futuro do Náutico está diretamente ligada a esses elementos, e a administração atual entende que um passo errado pode ter consequências significativas. Por isso, cada decisão é tomada com muito cuidado, buscando sempre equilibrar expectativas esportivas e financeiras. Outro ponto que merece destaque é a própria relação do clube com a CBF e com o mercado de futebol em geral. Manter boas relações institucionais e negociar de forma transparente e estratégica é fundamental para que o clube possa crescer de maneira sólida. Bruno Becker mencionou explicitamente que essas relações são mantidas ativamente, mostrando que o Náutico não atua de forma isolada, mas sim dentro de um contexto mais amplo, considerando todos os agentes que influenciam seu desenvolvimento. No campo, o time se prepara para disputar uma Série B que promete ser desafiadora. O planejamento tático, físico e psicológico do elenco é tão importante quanto as negociações comerciais. Treinos intensos, avaliações médicas e acompanhamento detalhado de desempenho são essenciais para que os jogadores possam render o máximo em campo e contribuir para que o clube alcance seus objetivos. Juninho, por exemplo, além de sua experiência e capacidade de marcar gols, traz também liderança e atitude dentro do grupo, algo que pode ser determinante em jogos decisivos. A diretoria alvirrubra sabe que ter um elenco competitivo é crucial para transformar negociações financeiras em resultados esportivos e, consequentemente, aumentar ainda mais o valor do clube no mercado. A expectativa da torcida é crescente. Cada anúncio de reforço, cada treino, cada movimentação do clube é acompanhado com atenção, e a pressão por bons resultados é constante. Esse clima de cobrança e expectativa faz com que a administração precise atuar com ainda mais precisão, buscando sempre equilibrar desejo de sucesso imediato com sustentabilidade futura. No fundo, o que se percebe é que o Náutico vive um momento de transição intensa. As negociações com a LFU, a chegada de novos jogadores, a preparação para a Série B e o planejamento estratégico do clube se entrelaçam de forma complexa, exigindo atenção, inteligência e visão de futuro. A história recente do clube, marcada pelo acesso à Série B, trouxe confiança, mas também responsabilidades. A administração atual entende que cada passo precisa ser calculado, que cada acordo comercial e cada contratação tem impacto direto no presente e no futuro do clube. O envolvimento da torcida, a expectativa pelo sucesso esportivo e a necessidade de garantir estabilidade financeira criam um ambiente desafiador, mas que, ao mesmo tempo, pode impulsionar o Náutico a alcançar novos patamares. Bruno Becker e sua equipe demonstram claramente que estão conscientes dessa responsabilidade e que buscam soluções equilibradas, estratégicas e eficientes para que o clube possa crescer de maneira sólida, competitiva e sustentável. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O futebol brasileiro amanheceu em ebulição com um rumor que poucos ousariam imaginar, mas que já corre solto nos bastidores. O Náutico teria dado um verdadeiro chapéu no mercado e encaminhado a contratação de Felipe Coutinho, um dos principais destaques do Vasco na temporada. A informação ainda é tratada como especulação, cercada de silêncio oficial, mas pessoas próximas às negociações garantem que as conversas avançaram de forma surpreendente e rápida, pegando dirigentes e torcedores de outros clubes completamente desprevenidos. A possível chegada de Coutinho aos aflitos é vista como um movimento ousado, quase cinematográfico, para os padrões recentes do clube pernambucano. O meia, com passagens marcantes pelo futebol europeu e status de nome badalado no cenário nacional, vinha sendo observado por equipes com maior poder financeiro. Mesmo assim, o Náutico teria agido com discrição, apostando em um projeto esportivo sedutor, protagonismo imediato e um ambiente favorável para que o jogador pudesse retomar seu melhor futebol longe dos holofotes mais pesados. Nos corredores do clube, o clima é de cautela, mas também de otimismo. Há quem diga que o atleta se encantou com a ideia de liderar um elenco em reconstrução, assumir o papel de referência técnica e escrever um capítulo inesperado em sua carreira. O fator emocional também teria pesado, a chance de surpreender o país, sair do óbvio e participar de uma história improvável, daquelas que só o futebol brasileiro é capaz de produzir. Do lado vascaíno,
o assunto é tratado com desconforto. A possível saída de um jogador desse calibre, ainda mais para um clube fora do eixo tradicional, gera espanto e frustração entre torcedores, que acompanham tudo com incredulidade. Enquanto isso, em Recife, a torcida alvirrubra já se permite sonhar, mesmo sabendo que, por enquanto, tudo não passa de rumor. Ainda assim, se a negociação se confirmar, o Náutico não apenas reforçará seu elenco, mas também enviará um recado claro ao futebol nacional: ousadia e ambição continuam sendo armas poderosas no jogo fora das quatro linhas. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!